Santo Senhor, aleluia. Amém, Jesus. Eu gostaria de pedir a igreja para se sentar. Amém, Jesus. Bom, eu gostaria de pedir uma coisa um pouquinho incomum à igreja. Eu vou ler o texto da palavra de Deus, mas eu gostaria que você não abrisse a sua Bíblia. Vai dizer, por quê? Vai pegar da Bíblia? Vou. Mas eu explico por quê, irmãos. O texto que eu preciso usar para nós meditarmos nessa noite é de uma tradução uma linguagem muito clara. E se você for acompanhar pela tua Bíblia, você vai ficar pensando, mas é esse mesmo versículo? Então, para que não cause nenhuma confusão, eu quero que você preste atenção, porque é um texto longo. Eu quero que você preste atenção, porque o texto que eu vou ler é uma tradução da Bíblia Viva. Se alguém tiver a Bíblia Viva. Se não, eu gostaria que você só prestasse atenção. Depois eu repito o texto e daí você lê e confirma na tua casa. Nós sabemos que existem várias traduções de Bíblias. Então, para que você não perca o que eu quero falar para você, então eu prefiro que você não abra a Bíblia nessa noite. Mas, por favor, não pense que é heresia, qualquer coisa assim, tá? Por favor. Nós vamos ler o texto no livro de Romanos. Depois eu repito, para que você possa depois meditar. Livro de Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15. Preste, amado, bem atenção na leitura. Se você prestar bem atenção na leitura, você vai entender exatamente o que eu quero falar para você hoje. Essa palavra tem duas notícias: uma má notícia e uma boa notícia. Nós vamos começar pela má notícia. Escute para você entender. Por isso, eu não consigo compreender a mim mesmo, pois realmente quero fazer o que é correto, mas não consigo. Faço, porém, aquilo que eu não quero, aquilo que eu odeio. Sei perfeitamente que o que eu estou fazendo está errado, e a minha consciência diz que essas leis que eu estou quebrando são boas. No entanto, não consigo evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo. É o pecado dentro de mim que é mais forte do que eu e me obriga a fazer essas coisas ruins. Eu sei que eu estou completamente corrompido no que diz respeito à minha antiga natureza pecaminosa. Seja para que lado for que eu me volte, não consigo fazer o bem. Quero sim, mas não consigo. Quando quero fazer o bem, não faço. E o mal que não quero fazer, porque sei que está errado, acaba fazendo de qualquer jeito. Agora, se eu estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde está a dificuldade. É o pecado que ainda se encontra firmemente alojado dentro de mim. Parece até uma regra na minha vida, que quanto mais quero fazer o bem, tanto mais facilmente pratico o mal. Quanto à minha nova natureza, lá dentro eu sinto alegria em fazer a vontade de Deus. Contudo, existe alguma coisa lá em minha natureza inferior que está em guerra com a minha consciência e acaba ganhando essa luta, fazendo-me escravo do pecado que ainda está dentro de mim. Em minha mente desejo de bom grado ser um servo de Deus, mas em vez disso, vejo-me ainda escravizado ao pecado. Assim, vocês podem ver como isso acontece. Minha nova vida manda-me fazer o que é correto, porém a velha natureza que ainda está em mim
gosta de pecar. Que situação terrível esta em que eu estou! Quem me livrará da escravidão deste corpo que está me levando para a morte? Eu sei que você deve ter reconhecido o texto, né? Nós conhecemos bem. É o mesmo texto, só que com palavras bem mais nosso português, para nossa compreensão. Irmãos, se você prestou atenção nesse texto, esse texto reflete exatamente a nossa vida, não reflete? Não reflete o nosso dia a dia? Não reflete a nossa batalha, a nossa luta contra o pecado? Reflete, não reflete? Porque é uma luta. Eu vi um autor ele dizendo que nós cristãos vivemos uma guerra civil. Você sabe o que é uma guerra civil, né? É um país que luta entre si mesmo. Essa guerra civil está instituída dentro de nós. Nós vivemos essa batalha do eu contra o eu. Nós vivemos nessa guerra civil. Mas o que nós não podemos, irmãos, de jeito nenhum, é usar este texto para justificar o pecado na nossa vida. Porque muitas vezes eu já vi pessoas dizendo assim: mas veja bem, se Paulo disse que não consegue vencer essa luta, quem sou eu então para dizer que venço? Eu já vi muitas pessoas falando exatamente desse texto, dando a ela uma interpretação que ela não tem. Por que, amados? Porque muitas vezes nós nos prendemos só naquilo que o texto diz. A má notícia, que nós somos pecadores, que nós temos uma natureza que briga contra outra natureza, que a natureza divina briga contra a natureza carnal, e assim nós estamos nessa batalha. O texto realmente diz que nós somos pecadores. Só que, amados, nós muitas vezes nos prendemos só nessa parte do texto, e nós usamos isso como desculpa, inclusive usando o próprio texto para dizer: viu, eu não consigo deixar de pecar porque o texto da palavra de Deus diz isso, porque a própria Bíblia diz que eu não consigo vencer, então por isso eu não venço. Nós acabamos muitas vezes usando esse texto para justificar o nosso erro, para justificar nós continuarmos errando e errando e errando e errando. Eu sei assim, mas o texto não diz isso? Diz. Mas se nós olharmos, estudarmos só uma parte do texto, se nós nos prendermos somente a isso que Paulo diz, irmãos, muitas vezes o inimigo nos cega porque ele usa da nossa falta de conhecimento. Ele usa do fato de nós não manusearmos a palavra de Deus. Ele usa muitas vezes do fato de nós conhecermos a palavra de Deus em partes. E principalmente em partes que muitas vezes nos interessam, que nós usamos, que nós justificamos muitas vezes o nosso pecado. Não, mas Paulo diz, se Paulo era Paulo, imagina o grande nome, o grande homem, por causa dele a igreja teve toda a sua estrutura, por causa dele o evangelho chegou a toda parte. Imagine se este grande homem diz que não consegue dizer. Quem sou eu para negar? Quem sou eu para dizer aquilo ao contrário? Nós estamos muitas vezes, amados, sendo condicionados a acreditar nisso. Nós somos condicionados a acreditar que este texto que Paulo escreveu, e ele escreveu por causa da sua luta, nós somos condicionados a acreditar que este texto está fechado ali e deu. Não tem o que fazer. A má notícia é que nós vamos perder a batalha do pecado, porque Paulo disse que nós vamos perder. Porque Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer eu faço. Eu não quero pecar, mas eu acabo pecando. Porque é isso que Paulo diz. Então eu não posso vir aqui, irmãos, e dizer para vocês:
fácil, irmãos. É fácil justificarmos o nosso pecado. É fácil ou não é? É fácil nós dizermos, eu pequei, porque não adianta, eu não consigo. A luta é terrena, não adianta, eu não vou conseguir. Mas, irmãos, se nós aceitarmos esse condicionamento, nós vamos ser aquele elefante. Pense aí, imagine. Você já deve ter ouvido essa analogia, vou falar hoje para você. Quem sabe, se você conhece, vai lembrar. Se você não conhece, vai conhecer. Imagine um elefantinho pequenininho. Ele é capturado. Ele é levado e ele é acorrentado. Desde pequenininho, todos os dias, ele é treinado para acreditar que aquela corrente é mais forte que ele. Que aquela corrente não consegue, é mais forte, ele não consegue romper com aquela corrente. E vai passando o tempo, e aquele treinador continua mesmo insistente. O elefante vai crescendo. Você já viu o elefante adulto? De perto? O tamanho que é o bicho. Mas se ele não se solta daquela corrente, por quê? Porque ele foi condicionado a acreditar que aquela corrente que está presa nele é mais forte que ele. Ele foi ensinado daquela forma. O elefante, não adianta. Nem queira tentar puxar o pé, a tua pata, você não vai conseguir. Essa corrente é mais forte que você. Você vai obedecer, assim faz o treinador. E lá ele faz tudo que o treinador quer. Por quê? Porque ele foi condicionado daquela forma. Você não consegue vencer a corrente. Irmãos, nós fomos condicionados a achar que não conseguimos vencer o pecado. Nós fomos condicionados a acreditar que todo dia eu tenho que pecar. Nós fomos ensinados, e isso ficou tão na nossa mente que hoje nós repetimos, que hoje nós saímos espalhando, hoje nós saímos gerando mais pecadores que não conseguem vencer, porque são condicionados, porque eu provo pela palavra, porque o texto de Romanos diz que eu não consigo. Paulo não conseguiu, quem sou eu? O rei mortal, não consegui vencer. Sabe, amados, o inimigo quer que acreditamos que realmente nós somos pecadores, que nós não vamos conseguir sair dessa situação. É como aquele elefante. Você já imaginou a facilidade com que aquele elefante se soltaria daquela corrente? Seria fácil para ele quebrar aquela corrente ou não seria? Seria muito fácil. Eu não sei quantas toneladas pesa um elefante adulto, mas eu sei que é muita coisa. Nenhuma corrente conseguiria segurar ele. Mas se ele aprendeu daquela forma, você vai ser escravo pro resto da vida. Você vai viver acorrentado. Você vai viver obedecendo aquilo que o treinador manda. Aquilo que aquela pessoa quer que você faça, você pula, você pula. Se você ficar nas duas patas, você vai ficar. Irmãos, às vezes nós ouvimos mais o que o diabo fala para nós do que aquilo que Deus fala para nós. Muitas vezes nós prestamos mais atenção quando o diabo diz: você é um derrotado, miserável, infeliz, você nunca vai ter vitória na tua vida. Não adianta você dar um passo para frente, você vai dar 3 para trás. E o diabo começa a condicionar as nossas vidas dessa forma, e nós fazemos exatamente como aquele elefante. Então, já te falou para falar. Já que você falou, eu acredito, eu tomo isso para a minha vida. Nós estamos sendo condicionados, amados, a dizer todos os dias: não, hoje não tem jeito, eu sei que eu vou pecar. Não tem jeito, mas não adianta, nem mulher tá brava, hoje eu não consigo pecar. Isso é um condicionamento que o diabo colocou nas nossas vidas. E amados, e o pior, ele faz isso porque nós não conhecemos a palavra. Ele faz isso porque muitas vezes nós conhecemos a palavra em parte. Porque nós não paramos para ler tudo que a palavra de Deus nos diz. Irmãos, me diga uma coisa: se fosse para nós vivermos amarrado, condicionado ao pecado, para que Jesus veio? De quem serviu o
aceitar essa situação, eu vou viver essa vida assim de cristão, aos trancos e barrancos, caindo aqui, levantando ali, mais caindo do que ficando em pé. Irmãos, isso é mentira do diabo. Você não precisa cair todos os dias. Você não precisa ficar estrelado lá no chão, dizendo de derrota em derrota. Não foi isso que Deus nos deu. Não foi isso que Deus nos prometeu. Não foi isso que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Para vivermos derrotados, para vivermos com a cabeça lá no chão, que não é avestruz. Para vivermos dizendo, não posso, não consigo, não adianta, já tentei, não deu certo, parei, desisti. Mas irmãos, se isso é verdade, onde é que fica a libertação que Jesus nos promete? Lá em João 8,36, o que Jesus diz para nós? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ele não fecha. Se Paulo diz que eu não consigo vencer, e Jesus diz que ele nos libertaria, não tem algo de errado aí nesse meio do caminho? Não tem uma coisa estranha aí no meio da história? Paulo mesmo diz, lá em Filipenses, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, onde é que cabe esses versículos na nossa vida? Se nós aceitarmos aquilo que eu li para vocês, o texto claro. Porque nós ficamos só na notícia, irmãos. Você já reparou que quando acontece um acidente, qualquer coisa, gente, não é curiosidade morta? Gente do céu, não me convide para assistir vídeo de pessoa parte da cabeça para cá e parte do corpo. O que é isso? Isso é mórbido. Não vai. Quem me disse que não vai ficar nada? É. Para quê? Nós, 90% de um jornal são notícias boas. Mentira. 90% do jornal são notícias ruins. Gente, tem dia que eu fico numa maratona naquele controle, porque eu começo a assistir uma coisa muito, eu troco outra. Aí eu vejo uma coisinha boa para outra, eu troco outra. Aí começa, eu troco outra, eu não desligo. Porque só coisa ruim. Nós estamos sendo condicionados a ouvir só um lado ruim das coisas. Nós estamos sendo condicionados a dizer, não, este mundo não tem jeito, não, a minha família não se salva, não, meu filho não vai sair das drogas, não, a minha esposa não vai sair da depressão, não, essa situação não vai se endireitar nunca. Por quê? Nós estamos sendo condicionados a ouvir as coisas ruins, mas não ouvimos o que diz a palavra. Ou se ouvimos, nós ouvimos só uma parte do que diz a palavra. Nós não paramos para estudar o que diz a palavra de uma maneira completa, como um todo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você já parou para pensar nesse versículo? O que significa esse versículo, irmãos? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso quer dizer, então, que tem pessoas que estão falsamente livres? Tem. As igrejas estão cheias de cristãos que são falsamente livres, porque foram condicionados a ver só as coisas ruins. Porque diz assim, não, aquele lá recebe tudo, eu só recebo o resto. Não, aquele lá entrou ontem na igreja, já recebeu tudo faz anos e anos e anos e anos, e a coisa não acontece. Irmãos, todas as vezes que nós dizemos essa maldita frase, sabe o que nós estamos dizendo? Senhor, o Senhor não serve para nada. Se eu entreguei minha vida que o Senhor não está nem cuidando de mim, irmãos, indiretamente é isso que nós estamos dizendo para Deus. Cada vez que nós reclamamos, nós estamos dizendo isso para Deus. Deus tem alguma coisa de errado, acho que o Senhor não está me entendendo direito, o Senhor não está me ouvindo direito, ou eu vou lá descobrir qual é a fórmula daquela pessoa. Isso não existe, irmãos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente
sou? Quem me livrará da escravidão deste corpo que está me levando para a morte? Agora veja a continuação que Paulo diz: mas graças a Deus, isso foi feito por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele me libertou. Amados, quando Paulo ele escreve todo aquele texto que nós lemos anteriormente, ele chega à conclusão, e a conclusão é uma notícia boa. E Romanos 8, continuando o mesmo texto, diz assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que pertencem a Cristo Jesus, porquanto o poder do Espírito doador da vida, presta atenção, livrou-me do círculo vicioso do pecado e da morte, e nós recebemos esse poder por meio de Jesus Cristo. Paulo escreveu todo aquele texto, amado, dizendo que ele não conseguia, que não dava jeito, que não deu o quê? Mas ele não termina ali. Ali foi só a primeira parte do desabafo dele. Nós temos que continuar lendo para ver que não somos daquela forma, que não precisamos nos condicionar a viver no pecado. Continuando o texto: não estamos a salvo do pecado e da morte só pelo fato de conhecermos a lei de Deus, pois por causa da carne, a natureza humana pecaminosa, não conseguimos obedecer o mandamento. E neste caso seria impossível salvar-nos pela lei. Mas Deus, presta atenção, realizou um plano diferente a fim de nos salvar. Enviou seu próprio Filho em corpo humano como o nosso, com a diferença de que o nosso é pecador por natureza, e ele, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados, presta atenção, irmãos, destruiu o domínio do pecado sobre nós. Vou repetir: destruiu o domínio do pecado sobre nós. Continuando: assim, agora podemos obedecer às leis divinas e viver à altura da palavra de Deus. Presta atenção no segredo: se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza pecaminosa vivem tão somente para agradar a si mesmos, mas aqueles que são, presta atenção, controlados pelo Espírito Santo só querem fazer as coisas que agradam a Deus. Seguir o Espírito Santo conduz a vida e a paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós está em luta contra Deus. Ela nunca obedeceu às leis de Deus e nunca o fará. É por essa razão que nunca podem agradar a Deus aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa, inclinados a seguir seus antigos desejos malignos. Veja o que Paulo diz, presta atenção: vocês, porém, não são assim. Vocês são controlados pela nova natureza. Se tiver o Espírito de Deus morando em vocês, presta atenção no recadinho de Paulo. E lembrem-se de que, se alguém não tiver o Espírito de Cristo morando nele, esse não é crente de modo nenhum. Mesmo que Cristo viva dentro de vocês, seus corpos morrerão por causa do pecado. No entanto, o Espírito viverá, pois Cristo o salvou. E se o Espírito de Deus que ressuscitou dentre os mortos vive em vocês, Ele fará com que seus corpos mortais ressuscitem depois da morte, por meio desse Espírito Santo que mora em vocês. Portanto, queridos irmãos, presta bem atenção.
somente para isso que eu vou ler. Portanto, queridos irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Pois se continuarem a seguir essa natureza, é porque vocês estão perdidos e perecerão. Mas se contrariarem juntamente com suas más obras, por meio do poder do Espírito Santo, vocês viverão. Todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E assim não devemos ser como escravos, cheios de medo, mas devemos nos comportar como verdadeiros filhos de Deus, adotados na sua família, chamando de Pai, Pai. E se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e participaremos dos seus tesouros, pois tudo quanto Deus dá a seu Filho Jesus, agora é nosso também. Mas como vamos participar da sua glória, precisamos também participar do seu sofrimento. Irmãos, por isso que eu disse que havia uma má notícia, mas havia uma boa notícia. Por isso, amados, você nem eu podemos justificar o pecado e continuarmos pecando usando aquilo que Paulo disse. Porque Paulo diz que se nós tivermos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós não precisamos obedecer ao pecado. Nós não precisamos obedecer à nossa natureza pecaminosa. Eu ouvi um dia alguém dizendo assim, mas eu não consigo. Não, irmãos, eu não quero. É diferente. Eu não quero. Porque nós temos em nós quem nos dá poder para vencer o pecado. E eu não estou falando que você precisa ser batizado no Espírito Santo, não. Eu estou falando que você precisa e nós precisamos usar aquilo que nós temos dentro de nós que se chama Espírito Santo. Que nós muitas vezes relegamos lá ao último lugar. Porque geralmente nós falamos da Trindade, nós falamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse inferior a qualquer um deles. Isso não existe, irmãos. Ele foi mandado justamente para nos fortalecer, para que a natureza divina que habita em nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus, seja mais forte que a natureza carnal que habita em nós por causa do pecado de Adão. Nós não estamos livres de pecar, mas nós temos poder sobre o pecado, irmãos. Nós não podemos sair por aí dizendo, não, eu não consigo, não, eu não posso. Não diga assim, eu não quero deixar de pecar. Seja bem honesto, você diga, eu não quero. Porque se você quiser, e segundo Paulo diz, nós podemos sim. Nós temos as armas à nossa disposição. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração, nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Agora, se nós não estudamos a palavra, se nós não oramos, se nós não buscamos o Espírito Santo, aí não vamos vencer mesmo. Aí qualquer coisa que a carne disser para nós, nós vamos dizer sim, eu vou obedecer. Sim, eu vou fazer aquilo que você quer. Irmãos, não justifique o teu pecado dizendo que não consegue porque você é fraco, porque Paulo disse que não consegue. Leia tudo. Leia o texto, leia o capítulo 7, mas leia o capítulo 8. Porque Paulo começa dizendo de uma luta, mas ele termina dizendo que nós podemos, que nós conseguimos, que essa determinação nossa dizendo eu não consigo, não. Eu consigo sim, porque tem alguém que me fortalece. Eu consigo vencer sim, porque eu quero ser vencedor. Eu consigo vencer o mal que habita dentro de mim. Consigo sim, irmãos. Eu só não consigo se eu não quiser. Eu só não consigo se eu não fizer a minha parte. Paulo diz que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, entenda, quando você recebeu Jesus, a natureza de Deus vem para dentro da tua vida. Você não precisa ser guiado pela tua natureza pecaminosa, pela tua carne. Você não precisa ser guiado. Eu não preciso ser guiado. Eu só faço se eu quiser. Eu só faço porque muitas vezes não quero pagar preço para ser vitorioso. Por que nós temos que viver? A palavra de Deus não diz que nós temos que viver de vitória em vitória? Mas eu quero saber nesse mundo, você tem vivido de vitória em vitória? Ou é de derrota em derrota? Ou é toda semana, termina a semana, você diz, eu não queria ter feito aquilo, vai ter de novo. Aí
Nós somos assim, irmãos. Nós temos o potencial que a palavra de Deus nos assegura que nós temos, mas nós preferimos ficar resmungando da vida. Nós preferimos olhar para as derrotas. Nós preferimos olhar com inveja para aquilo que o outro conquista, do que dizer, vai chegar a minha vez. E se não chegar, glória a Deus da mesma forma. Eu confio no Senhor, eu confio em Deus, eu não vou desistir de Deus por causa disso. Nossa, a igreja tem que crescer. A igreja tem que amadurecer. A igreja tem que parar de andar rastejando. A igreja tem que parar de andar pregando derrota. A igreja tem que parar de estar dizendo não dá, não consigo, nossa, é perseguição, não sei o quê, lá no inferno tiver que ir. Nós acreditamos no Senhor, não no diabo. Irmão, João cansou de dizer, maior é o que está em mim. Mas você já reparou que às vezes parece maior o que está lá fora? Aquele que está lá no mundo do que nós? Você já reparou isso? Porque às vezes fala no diabo, você se ri embaixo da cama de medo, acovardado, como se você não servisse em Deus que pode todas as coisas. Irmãos, na nossa força nós não temos nada. Mas quando nós recebemos Jesus, a essência de Deus está na minha vida. A essência de Deus está na tua vida, irmãos. Pelo amor de Deus. Para de ouvir o que o diabo diz. E ele ainda usa a palavra, porque o diabo não é bobo e usa. Você lembra quando ele tentou Jesus lá no deserto? O que ele usou para tentar Jesus? A palavra. Como é que Jesus respondeu para ele? Pela palavra. Irmãos, não use o texto de Paulo. Só no capítulo 7 não adianta. Ô miserável, pobre, não tem jeito, não dá, não vai. E eu caio aqui, irmãos. De vez em quando nós temos derrotados, nós caímos. Isso é normal. Mas todos os dias, toda semana, nós sermos derrotados pela mesma coisa, caímos no mesmo engodo, no mesmo erro, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tem algo de muito errado nesse Deus que nós supostamente servimos. Porque o Deus que eu sirvo é esse que Paulo diz que eu posso, eu consigo, eu venço. Não porque eu tenho força, mas porque o Espírito Santo de Deus que está aqui dentro de mim faz com que eu vença, faz com que eu escute a carne e diga, afinal de eu amo. Faz com que eu escute a sugestão da carne que diz assim, não perdoa porque não merece perdoar. Aí você diz, não, aqui não, eu estou perdoando. Não, eu gosto de fulano, eu não gosto. Eu escolho amar. É só uma mentira. O pai da mentira, diabo. É só um enganozinho, assim, aquela coisa assim, bem pequenininha. As mulheres que estavam aquele dia que eu falei da vírgula. Uma vírgula faz diferença ou não faz assim? Faz, né? Faz muita diferença. Pode levar alguém à condenação, ao inferno, por causa de uma vírgula. Irmãos, tem a palavra, mas ela como um todo. Não separe uma parte dela para ficar naquilo que você quer defender. Leia ela como um todo. Não justifique, porque Paulo falou no momento de luta, mas ele não parou ali. Ele completou o texto. E quando ele morreu, qual foi a última palavra que Paulo disse? Eu combati um bom combate. Eu acabei na carreira. Mas eu guardei a fé. Esse homem é o mesmo que falou que era fraco no pecado, mas depois ele mesmo completou. Eu sou forte porque Jesus é dele. Feche seus olhos, cubra a cabeça. Feche seus olhos, cubra a cabeça. Tem um livro, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos para essa cabeça. Tem um livro do Max Lucado que diz assim: que Deus nos ama tanto que Ele quer que nós sejamos simplesmente como Jesus. Irmãos, para nós sermos simplesmente como Jesus, nós precisamos do Espírito Santo.
o Espírito Santo nos ajudará a sermos exatamente aquilo que Deus quer que sejamos. Não cristãos pobres, medíocres, derrotados, mas um cristão que anda com a cabeça erguida, apesar de, mas anda com a cabeça erguida, porque sabe a quem tem servido. Irmãos, nós temos olhado muito pouco para o Espírito Santo de Deus. Nós temos olhado muito pouco para o Espírito Santo de Deus e para aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Nós temos ouvido muitas coisas ruins, mas muitas vezes não ouvimos o que Deus faz para nós. Eu quero que você, com os seus olhos fechados, com a tua cabeça curvada, eu quero que você pense na tua vida. Você, de verdade, tem sido um cristão de vitória em vitória, ou um cristão de derrota em derrota? Quem sabe nessa semana que terminou, você disse: eu fiz de novo, eu errei de novo, eu disse que eu não ia fazer, mas eu fiz de novo. Você fez, irmão? Foi porque não vigiou, foi porque vacilou, foi porque não entregou a tua vida completa para o Senhor, que quem sabe ainda guarda lá no cantinho uma reserva. Eu quero que você, com os teus olhos fechados, pense. Eu não sei como é que é a tua vida, eu não conheço. Eu sei da minha vida, e eu sei que preciso de